Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar hoje as atividades do PET 2, mais um mês de aulas remotas e com a finalidade de facilitar a vida de vocês, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar as atividades, para que quando vocês tiverem dúvidas, ele sirva de auxílio para vocês. Mesmo assim, se alguém ainda ficar com alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, pode me procurar que eu estou à disposição, ok? Então vamos lá. Nas atividades da semana 2, nós temos aqui um texto, uma matéria da revista American Teen. A versão original está disponível, aí nós temos o endereço, caso vocês não consigam ver direito por aqui, vocês podem seguir o endereço, mas a informação ela está completa aqui também na atividade, tá? E a atividade número 1 pediu que antes de vocês fazerem uma interpretação do texto, escreva o significado das palavras, expressões que fazem parte do mundo digital, dos computadores e smartphones que podem ser entendidas com base na temática do texto ou pelo seu conhecimento de mundo. Duas coisas vocês vão fazer aqui nessa atividade. A primeira delas é fazer a tradução desses termos. Eles estão em inglês, né? Então vocês precisam traduzir para o português para vocês entenderem. A segunda coisa é vocês pesquisarem, se vocês não conseguirem entender o contexto, essas palavras de acordo com o contexto do texto, da matéria em questão, vocês pesquisarem o que significa cada uma delas, não apenas a sua tradução, ok? Por exemplo, se você vai pesquisar a palavra top model, você tem uma tradução para aquela palavra, mas você tem que saber o significado de top model. O que é top model? É uma modelo famosa, é a top, a principal e por aí vai. Então, aqui vocês não vão fazer só a tradução. Vocês precisam entender o significado dessas palavras dentro do contexto que exige, que é o contexto da matéria que pediu para vocês lerem antes de resolver os exercícios, ok? Na atividade número 2, após dar significado a essas palavras, leia o texto e responda às perguntas. Qual o tema central do texto? Ou seja, qual é o assunto principal? De que o texto mais fala? Letra B. O texto afirma que celulares e redes sociais são divertidos, mas quais problemas que eles podem trazer? Bom, vocês sabem muitos problemas que o uso do celular indevido e as redes sociais podem trazer para vocês, mas aqui vocês não vão fazer de acordo com o que vocês sabem. Vocês vão responder essa pergunta de acordo com as informações que estão no texto. O que o texto disse a respeito disso? É isso que vocês vão colocar aqui, tá? Não é uma resposta pessoal. A questão 3, nós temos um pequeno parágrafo para explicar o efeito do uso de celulares e redes sociais no nosso corpo. O autor do texto faz uma comparação deles com e aí nós temos os espaços. Esses espaços vocês vão completar depois que vocês fizerem a leitura do texto, fizerem a tradução do texto e tiverem essas informações. Ok? A questão 3, vocês precisam traduzir o texto, entender o que o texto está falando, para vocês retirarem de lá as palavras para completar esse parágrafo aqui, que é todo sobre as informações que tem na matéria que pediu para vocês lerem, ok? Questão 4. De acordo com o texto, em que os adolescentes pensam quando eles estão entediados durante a aula? Mais uma pergunta que não é resposta pessoal, tá? Vocês vão ler no texto. O texto falou disso. Mas como que o texto falou? O que o texto disse a respeito disso? É isso que vocês vão colocar aqui para mim. Questão 5. Você concorda com o autor? Essa situação acontece com você? Considere a resposta da pergunta anterior. Justifique sua resposta. Aqui sim, nós temos uma pergunta cuja resposta é pessoal. Mas a resposta pessoal, sim, não, é resposta incompleta, tá? Tem que justificar. Questão 6.
Como o autor responde se uma pessoa pode ficar viciada em celulares e redes sociais? O que poderíamos inferir sobre essa resposta dada por ele? Aqui vocês vão falar o que o autor fala a respeito, o que ele responde a respeito de alguém viciado em celulares e redes sociais. E o que podemos inferir? Esse inferir é o que a gente pode deduzir, é o que a gente pode concluir a partir da leitura das informações que o autor disponibilizou no texto, tá, gente? Esse inferir vai ser fazer isso aí, vai ser deduzir essa informação. Questão 7. Ainda utilizando a inferência, por que o autor compara o uso de celulares e redes sociais com comida? Ele fez uma comparação lá no texto e relacionou esses dois. Vocês vão explicar nessa questão aqui qual foi essa comparação, como ele relacionou essas duas ações, o uso de celulares e redes sociais com comida.